sempre. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente está falando de antissemitismo, a gente tem que definir o que é o antissemitismo. O antissemitismo é uma coisa que é jogada muito por aí, em vários Uhum. grupos. Tipo, isso é antissemitismo, isso não é antissemitismo. O que é? Falar isso é antissemitismo. O que é antissemitismo? Primeira coisa, a gente tem que definir o antissemitismo. E para definir o antissemitismo, vamos colocar aqui uma, uma linha de definição. O antissemitismo é o preconceito, ataques, violência e rejeição à cultura e e às pessoas dos povos semíticos. Mas, beleza, isso não diz muito, né? Porque, porra, antes, beleza. Sim. São, o que são os povos semíticos? Os povos semíticos, nesse caso, são por exemplo, os palestinos, os judeus, os. Você tem também vários povos da linha copta, que são classificados como semitas. Você tem os povos ah, das linhas. Deixa eu baixar o bueno um pouco. Pode baixar um pouquinho meu volume e a galera vai Ah, avisando se tá bom ou não. ok. Alguns povos árabes, fenícios, Sim, sim. né? São judeus, árabes, são os babilônicos, os arameus, assírios e por aí vai. Tipo, são a galera Uhum. da Península Arábica da Mesopotâmia. Não tem como aumentar, já tá no máximo, sem dizer. Já tá no máximo, já. Já tá no máximo. Eu já diminui do bueno. Bom, enfim. Estes são os povos semitas. Os povos semitas, como a gente pode ver, são povos árabes, são os povos. E vamos colocar aqui quais são estes povos. Tipo, a gente tem aqui a lista dos povos semitas: árabes, árabes, palestinos, judeus, uh, coptas, pérsicos. Você tem também os curdos, você tem os romani, por exemplo. Você tem vários povos semíticos. Então nessa linha a gente tem esse rolê. A gente tem os povos contra os povos semíticos. E aí o que a gente vai ter que falar? Nós temos que analisar o antissemitismo através de uma perspectiva histórica, de uma perspectiva sistêmica e de uma perspectiva moral. Por que Sim. moral? Por causa de não estamos fazendo moralismo, mas qual que é a moral, qual que é a linha moralista que se segue no antissemitismo. Então você tem esta caracterização. Primeira coisa, historicamente, o antissemitismo vem de onde? Isso é uma pergunta que dá o que falar, gente. Essa é a pergunta que dá o que falar mesmo. Porque, Sim. historicamente, a gente sabe mais ou menos as épocas onde houveram linhas. ah, opa, deixa eu ajeitar aqui o slide. A gente sabe que, por exemplo, nós viemos uma. Nós temos algumas linhas históricas onde o antissemitismo já existia. E nós temos essas linhas há algum tempo. Sim. Então, aonde começou o antissemitismo? Até. Ah, de forma bem analítica da história, eu diria que mais ou menos lá com o começo do Império Romano de verdade mesmo, no sentido de a perseguição, a criação de preconceitos e o que veio, né, com a ocupação de Jerusalém e dos povos do Levante, né, com a ocupação do Império Romano. Eu diria que o começo seria aí. Sim, provavelmente este foi o começo dos povos do antissemitismo. Porém, não é do antissemitismo moderno. A gente tem que entender que Sim. quando os romanos faziam isso, o que acontecia? Aqui em Roma, nós temos que. Vamos colocar aqui Roma.
Quando você está em Roma, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, os judeus, principalmente os hebreus, os cananitas, os povos que hoje, que levaram hoje aos que nós conhecemos como judeus, os cananitas, os, os hebreus, os povos de Jerusalém, os judeus, que vou colocar aqui anacronicamente como judeus, levaram ao. Eles eram povos rebeldes. E por que eles eram povos rebeldes? Como eles eram povos rebeldes? Primeira coisa, recusa em aceitar o sincretismo romano. E você tem esse problema. Esse primeiro problema é: os povos eram rebeldes, recusam em aceitar o sincretismo romano, briga constante por libertação de Roma, terrorismo. Não tem outro. Terrorismo. Sim. Não tem outra palavra. Os povos. Uhum. Os judeus eram povos rebeldes que praticavam terrorismo contra Roma. Então, tipo. Você tinha gente que queimava templos romanos, você tinha gente que ia e matava grandes ascensores. Então, você tinha ascensão do terrorismo dos povos As hebraicos da época. várias. Dos povos Os vários hebraicos. levantes também. Sim. E isso gerava em Roma uma animosidade contra esses povos. A animosidade romana. Você tinha os famosos zelotas, sim. Sim. Você tinha os zelotas. A animosidade romana gera, por causa dessa briga constante que eles tinham na região, os romanos sempre mantinham, por exemplo, uma legião lá. Isso era incomum, tá? Legiões era uma coisa importante. Legiões eram movidas de lugar para lugar de acordo com a necessidade. Mas o fato de que sempre tinha uma região uma legião na região da Palestina é um indicador de que a região era bem estável. Sabe? Tipo, Sim. era bem estável. Uma legião. Fora que, é, assim, né, eu respondendo algumas perguntas, né, que o chat tá fazendo. Primeiramente, né, o termo antissemitismo, ele surge etimologicamente como uma forma de se dizer que você você tem preconceito contra falantes do idioma semita, né, de origem semita. E, bem, a outra pergunta que fizeram, né, era terrorismo ou resistência que os povos judaicos faziam? Então, a resistência feita pelos povos judeus durante a ocupação romana não era uma coisa bonita. Não era algo assim, nossa, eles são. Com certeza é algo preto e branco, sabe? Muitas revoluções, que até hoje muitas das revoluções são consideradas importantes pro povo de Israel, e muitos dos heróis né? Que participaram da revolta são considerados mártires, são banhadas de sangue. É literalmente os judeus, os hebreus no caso, né, nessa época, perseguindo qualquer pessoa que tivesse relação ou fosse romana. E, obviamente, né, isso gera uma grande sanguinolência, uma grande resposta de Roma. Tanto que a gente vê essa grande resposta com... não com Marco Aurélio... Não sei se é Marco Aurélio ou Marco Antônio. Era o Mas Marco é Antônio. um É o Marco Antônio. Marco Antônio, provavelmente. É o Marco É Antônio. provavelmente o que você tá pensando. Eu acho que é provavelmente o Marco Antônio que você tá pensando. Que você tá falando que, por exemplo, o Marco Antônio começou a aumentar as crucificações, certo? Sim, o aumento de crucificações, a ocupação mesmo de Israel, o saque de Jerusalém, foi, bem dizer, foi encabeçada pelo Marco Antônio. Sim. E o que acontece? Roma era um império bem violento.
Vamos colocar sobre um pouquinho da história de Roma. Roma não era um império legal. Principalmente se você resistisse Sim. a Roma. Roma era um império que torturava, não tinha problemas em torturar, em destruir, em, em fazer genocídio. Aliás, Roma literalmente começou a sua história com um genocídio. O genocídio cartaginense. Cartago é o primeiro genocídio da história. Tipo, Sim. literalmente o primeiro genocídio registrado na história é Cartago. Roma começou a história com o genocídio. A parte quando Roma se faz Roma, a Guerra Púnica, que é quando Roma se faz romana, quando Roma se estabelece como um império regional, como uma força regional real, eles fizeram um genocídio em Cartago. Roma não tinha problemas em destruir, massacrar, torturar, atacar. Roma não tinha problema em nada, gente. Roma não era nada disso. Roma era, era um império extremamente violento, extremamente cruel. E assim, ao ponto de que todo mundo ao redor sabia o quão cruel Roma era. Não era tipo uma Sim. coisa que só foi acontecer em Cartago e nunca mais. Todo mundo ao redor. Todo mundo ao redor sabia o quão Tinha cruel. medo. Tinha medo. N- E, tipo, aliás, ao ponto de que, em um ponto da história romana, os reis germânicos fizeram uma aliança só pra parar Roma. Sabe? Eles fizeram uma aliança Sim. só pra parar Roma. Então, tipo, a galera não gostava de Roma. E aí você tem a animosidade romana. Conforme a resistência judaica, a resistência hebraica aumentava, conforme os atos de terror aumentavam. E sim, gente, se você for pela. A gente tá usando atos de terror por causa que eram atos de terror, tá? Sim. Queimar templo com todo mundo dentro é um ato de terror, tá, gente? Não tem. Perseguição de E, civis, não de é, soldados. e a gente não está moralizando isso. Isso não é um estatuto moral. A gente só está falando que acontecia. Acontecia, gente. Não pode negar a história. E, tipo, conforme os atos de resistência e terror aumentavam, Roma aumentava a sua repressão. E, eventualmente, aconteceu um fenômeno. Roma reprimiu tanto que Roma venceu. Roma praticamente venceu as linhas de resistência. As linhas de resistência foram para se esconder na região e Roma pacificou a região através da violência extrema. Roma pacificou a região. Quando foi isso que aconteceu? Ao redor do ano 1, que é quando nasce Jesus Cristo. E sim, Jesus Cristo era uma pessoa, tá? Jesus Cristo era uma Sim. pessoa. É Jesus histórico, no É o Jesus caso. histórico. O Jesus histórico nasce ao redor do ano 1. E aí a gente sabe que ele nasceu no que a gente chama do ano 1. Não existe ano 0, tá, gente? É o ano 1. Fato Sim. curioso, é o ano 1. Tá. A gente sabe que ele nasceu no ano 1. E que quando Jesus histórico nasce, a região já estava pacificada. Só que aí Jesus acontece e Jesus meio que começa uma outra linha rebeliosa. Porque quando Jesus vem e ele fala que ele é o Messias, isso gera uma linha de rebelião na região hebraica. Jesus era um judeu. Jesus era hebreu, tá, gente? Jesus não era cristão. Jesus era hebreu. Jesus fala que ele é o filho de Deus. E que ele é o Messias. E acho que nem Jesus fala isso. Acho que a galera fala isso pra ele. Enfim. Fala isso dele. Mas enfim. Isso gera uma divisão na Hebreia. Gera uma divisão grande. Tinha os que era uma. Não era uma divisão bem grande, era que tinha os seguidores, que era. A gente tem que entender que o cristianismo no começo era um nicho, tá, gente? Os Sim. seguidores de Jesus era tipo 50 calango e 3 cachorro. Sabe? Uhum. Era isso, não era E muita que gente. começaram a se espalhar por aí e foi aumentando essa calangada. Sim, sim. Então, a história aqui, quando a gente tá falando da história, o nicho do cristianismo começa ali. Mas isso gera o furor, uma briga, por causa que Jesus começa uma revolta de outro estilo. Jesus começa sendo um revolucionário, tá, gente? A primeira coisa Sim. que Jesus faz é descer a porrada em mercador de templo. Foi a primeira coisa que ele fez. Foi descer a porrada em mercador de templo. E ele começou a causar uma revolta contra a opressão romana, mas por uma outra linha. Através de uma resistência
de um outro tipo de resistência. Uma resistência menos violenta, mas mais moral. A gente tem que falar disso. A resistência que Jesus propõe era uma resistência moral a Roma. Não era uma resistência violenta. Não era uma resistência de ataque. Não era uma resistência de terror. Mas sim uma resistência moral. E isso é importante, porque isso começa a crescer. Quando Jesus é crucificado, ele é crucificado como um revolucionário menor, como vários outros foram crucificados antes. E aí a gente vai entrar. E o Pôncio Pilatos? Mentira. Aquilo lá é mentira, mas vamos entrar isso depois. Calma. Vamos falar isso depois. Então, ele é crucificado como um revolucionário menor, como vários outros foram. O Jesus foi crucificado como um rebelde. Tá? Ele foi crucificado como um rebelde aleatório. É isso que aconteceu. Ele foi crucificado como um rebelde aleatório, porque para Roma ele era um rebelde aleatório. Para Roma, Jesus era só mais um. Era só mais um cara. Tipo, era só mais um. Ele foi crucificado. Só que a crucificação de Jesus causa um furor. Os seguidores de Jesus começam a se espalhar e começam a formar comunidades, e essas comunidades começam a aderir ao cristianismo. E aí começa a primeira cisão. A primeira cisão da Hebreia é o cristianismo. O surgimento do cristianismo aqui. O assassinato de Jesus causa revoltas em populações hebraicas. E aí tem um rolê que acontece. Quando Jesus é assassinado pelo Estado romano, ele cria as pessoas começam a seguir os hebreus na linha, porque tinha uma coisa bem curiosa. Os cristãos se opunham à escravidão. Isso é importante. Os hebreus também se opõem à escravidão, mas os cristãos se opõem à escravidão veementemente, ao ponto de que a maioria dos cristãos eram escravos. E aqui você tem a primeira rixa, porque aqui você tem, com os povos hebreus, rixas filosóficas e teológicas. As primeiras rixas eram filosóficas e teológicas, e elas eram grandes, tá? Porque aceitar Jesus como um Messias era um ato bem grande para os judeus. Bem grande mesmo. E isso não era um ato teológico concordado por todo mundo. Muitas pessoas falavam que Jesus era só mais um profeta. Muitas pessoas falavam que Jesus não era ninguém. Muitas pessoas falavam que Jesus, porra, quem é esse cara? Nem conheço. Ou seja, era uma rixa filosófica e teológica, e começa essas divisões filosóficas e teológicas. Só que, aqui nós temos um rolê. Só que aqui a gente tem um rolê. Essas rixas eram grandes, só que elas eram só que os judeus e os cristãos formavam uma aliança. Formavam uma aliança tênue. Por causa que os dois tinham um objetivo comum, ser contra Roma. Tanto os judeus quanto os cristãos odiavam Roma. Você tem que pensar que a maioria dos cristãos eram escravos nessa época. Enfim, você chega nessa área e aí acontece uma coisa. Roma começa a se cristianizar. Roma começa a se cristianizar e lá pelo ano 80 surge uma narrativa. Você sabe a narrativa, Bueno? Sei. Que Constantino o Grande e um outro imperador criaram a carta de reconhecimento do cristianismo como fé principal do império e, obviamente, né, o respeito às outras religiões dentro do império. Essa é a narrativa contada. No final de contas, ninguém sabe direito se os imperadores eles realmente eram. Assim, todo mundo sabe que Constantino tecnicamente pegou a igreja para si e criou o que hoje a gente conhece como a igreja ortodoxa e católica moderna, bem dizer. Sim. Com o Conselho de Nicéia e vários outros conselhos para determinar o que é o que não é canônico na fé. O que é engraçado. O imperador romano, que antes era contra essa religião,
decidindo de cabo a rabo o que essa religião vai ser. Uhum, basicamente. E é curioso, porque isso já no ano. O Concílio de Nicéia já é em 200, mas isso acontece antes. O que eu tô falando é que lá pelo ano 80, um dos primeiros papas do cristianismo começa a se voltar contra o judaísmo para se alinhar com Roma. Porque mesmo no ano 80, o império já estava se cristianizando. E o papa, para se alinhar com Roma, para expandir a fé cristã, se volta contra o judaísmo e começa a culpar o judaísmo. A gente não sabe exatamente, mas entre o ano 80 e o Concílio de Nicéia surgiu uma narrativa. A narrativa do Pôncio Pilatos. Qual que é a narrativa do Pôncio Pilatos? Quem leu a Bíblia sabe. Pôncio Pilatos chega para os povos da Hebreia. Apresenta Jesus Cristo e apresenta Barrabás. Pôncio Pilatos fala: deem seus votos, pois quem será crucificado? Salvarão Jesus ou salvarão Barrabás? E aí, os povos da Hebreia votam em Barrabás. Jesus Cristo, portanto, é crucificado. Isso é uma mentira deslavada do caralho. Isso é impossível de ter acontecido em tantos níveis. Se um juiz romano me faz isso, ele ia ser enforcado, então. Ele ia ser enforcado, a família dele ia ser enforcada, ia ser todo mundo, o cachorro dele ia ser enforcado, todo mundo ia ser enforcado. Ainda mais na época que se é retratado que é a época de Nero. Né? Não, sim. Então... Não, Nero. Nero não era Nero Jesus. Jesus era outra coisa. Nero vem depois. Jesus era. Não, meu Deus do céu, hoje eu tô. Era o Augustus, não? Ou o sucessor dele. Era. Meu Deus, é tanto. É tanto imperador. Era o Otávio Augusto. Era o Otávio Augusto. Otávio Augusto. Era o Otávio Augusto. Nero é bem depois, mas tipo. Gente, se um juiz romano me faz isso, ele é enforcado, a família dele é enforcada, o cachorro dele é enforcado. Tipo, os ratos da casa dele são enforcados, eles enforcam todo mundo, porra. Que porra é? Ninguém faria isso. Primeira coisa, soltar um criminoso do nível do Barrabás. O Barrabás era um terrorista. Tipo, o Barrabás era um terrorista. Se ele soltasse o Barrabás em troca de uma... E não... Tipo, se ele soltasse Jesus, pelo menos ele soltou um rebelde menor. Mas o Barrabás não era um rebelde menor. O Barrabás não era um rebelde menor, gente. A questão de superioridade romana também. Essa questão de Sim. você dar o poder de palavra final. Que seria de um cônsul, de um governador romano, para um povo que não era considerado... civilizado, muito menos romano. Você tá dando voto primeira coisa, você vai fazer um voto de soltura. Segunda, um voto de soltura com não romano. Segundo problema, você tá fazendo um voto de soltura com um terrorista e um rebelde. Terceira coisa, se um juiz romano ia enforcar os dois, ia crucificar os dois e foda-se. Ele não tá nem aí. Tipo, você acha... E outra, o cara tinha uma legião do lado dele. Você acha que ele tava preocupado com a rebelião ali? Se os caras se revoltassem, ele mandava a legião descer o cacete em todo mundo. Ele tinha uma legião do lado dele. Isso é impossível. Ele nunca ia trair Roma para libertar Barrabás. Isso é traição, isso é alta traição. Isso seria alta traição. E Roma não tá nem aí. Isso seria muita alta traição. O que provavelmente aconteceu? Barrabás existiu, mas Barrabás não conviveu com Jesus. Barrabás foi preso e morto em outro lugar. Não tinha nada a ver. O Jesus, o que aconteceu? Nessa linha, foi uma narrativa feita para culpar os judeus e não Roma pelo assassinato de Jesus. Por causa que os judeus poderiam ter salvo Jesus. Mas eles não salvaram, eles salvaram Barrabás. E aí começou. E isso é uma linha de começo muito importante. Porque isso coloca o peso... coloca o peso da crucificação nos judeus. E isso é isso é uma narrativa que durou até 2019. Sei lá, 2020, por aí. Essa narrativa durou, mais de 2000 anos, gente. Essa narrativa de que os judeus são responsáveis... Sabe quem desfez essa narrativa? O Papa Francisco.
falou que os judeus não tiveram nada a ver com a morte de Jesus. Tipo, foi o Papa Francisco. Em, tipo, 2017, por aí. Foi dos anos, entre 2010 e 2020. Foi por aí, sabe? Tipo, foi há muito pouco tempo. Foi ontem. É bem Foi recente. 3 segundos atrás. É uma Sim, narrativa de 2.000 linha. anos. É uma narrativa de 2.000 anos. Grande Papa. Mais ou menos. Mas depois a gente fala disso. Mas, ó. Depois a gente fala mais. A gente fala mais. A gente fala mais. Aí o que acontece? O cristianismo começa uma linha extremamente antissemita na Europa. Porque Roma cai, porque Roma cai. Aí tem todo aquele rolê, as invasões bárbaras, não sei o quê. E o antissemitismo. E quando você convertia alguém ao cristianismo, o antissemitismo já era implantado. Os judeus eram o povo. Não eram um povo normal. Eles eram um povo endemoniado que rejeitaram Jesus e o mataram. É literalmente isso, tá? A narrativa. Sim. Essa narrativa é literal essa. Então a gente não pode. Pera, a gente não pode se alinhar a isso. E pera aí que o Matt resgatou um pirarucu. O Matt resgatou um pirarucu. Pera aí, que eu tenho que pegar Tava aqui. demorando, Tava demorando. Tava demorando pra alguém resgatar o pirarucu. Porra, cadê o. Eu tava com áudio aqui, gente, pera aí. Ai, 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 pera aí, eu vou dar um. Mas e quando você tem essa linha, peraí que eu já acho aqui, gente. Mas quando você tem essa linha, você tem que pensar o seguinte: o que se constrói com isso? Você constrói uma narrativa onde um povo é a fonte do mal. E foi Sim. essa narrativa que foi construída. Hum, foi essa narrativa que foi construída. Uma, eles foram construídos como a fonte do mal. E você pode falar mais sobre, por exemplo, o Concílio de Nicéia, Bueno? Sim. Bem, como o Flávio falou, com a queda de Roma e tudo mais, meio que se perdeu um pouco essa questão, tudo mais, de controle, né? Porque, obviamente, estava surgindo vários impérios, novos reinos e tudo mais, e o que hoje a gente mais ou menos conhece como feudalismo. Ah, os povos judeus, nessa época, né, no decorrer das épocas, né, estavam em diáspora. Ou seja, eles estavam saindo de Israel de, e de outros lugares onde eles ocupavam, como Chipre, né, a ilha de Chipre e tudo mais, e começando a se espalhar pelo continente europeu e tudo mais. E com isso, né, e como qualquer outro povo nômade, diferentemente dos povos que estavam em sistema feudal, que geralmente cresceram e nasceram para viver nesse sistema de cultivo e tudo mais, esses povos nômades, como os romani e os judeus, eles se apossaram de profissões que não eram tão comuns. Por exemplo, tem muito aquela questão do povo judeu ser um povo mercantil. Muitos judeus ocupavam cargos importantes dentro dos reinos por Pera se aí, Bueno, que resgataram Pirarucu. Pirarucu! resgataram Piracu de novo. É o outro, tem dois, eles resgataram o que eu Mas falo. eu vi. Ai, ai, ai. Muitos judeus começaram a ocupar cargos de comerciantes, ferreiros, assim como os romanos também ocuparam esses cargos. Cargos onde não se tinha essa existência. E com isso começou a se notar que esses povos diferentes, considerados endemonizados, pessoas que rejeitaram Deus, além de ocuparem profissões, acúmulo de riqueza, eles também tinham muita riqueza que poderia ser usado para outras coisas. Então, o rei local, o senhor de feudo, começou a crescer o olho.
e começou a fomentar essa visão Uhum. do antissemitismo, tanto na população quanto na nobreza. E a Sim. perseguição ativa do povo judeu começa aí. E aí a gente tem que Tanto. falar uma coisa. O que que Uhum, pode aconteceu? falar. No começo do cristianismo, foi proibida a usura. O que que é a Sim. usura? Usura é cobrar juros sobre empréstimos. Isso é proibido no cristianismo, no começo do cristianismo, tá? Isso gera uma relação interessante, porque o judaísmo não proíbe a usura. E isso faz com que os judeus, que são banidos de muitas de outras formas, por exemplo, um judeu que era um ferreiro, de repente não pode mais ser ferreiro, ele é expulso. Logo, os judeus começam a ser forçados a começarem a emprestar o dinheiro que que fizeram no começo, que eles desenvolveram no começo das suas tradições ferreiro, como mercadores, Uhum, a juros. Ou seja, os sim. judeus no começo começam a ser banqueiros porque eles foram forçados a emprestar a usura. A profissão, É, sim. A ocupar essa profissão. Isso aconteceu com os romanos também, é. quando começaram a aparecer no continente europeu dessas profissões e tudo mais, porque eram as profissões que tinham. Uhum. Eu. Eu. Arceus Gatão. Eu. Mas enfim. Mas enfim. O, o grupo, então, você tem essa relação. E aí começam vários preconceitos. Primeiro, preconceitos de que os judeus sempre estão no sistema financeiro. Não, não estavam. Sim. Muitos judeus eram mercadores, muitos judeus eram transportadores. Os judeus começavam a fazer os trabalhos que eram inseguros, o que ninguém queria fazer e que ninguém podia fazer. Que era o quê? Emprestar dinheiro, começaram a virar mercenários, por causa que é um trabalho perigoso. Começaram a virar mercadores, porque o mercador você tem que ter uma viagem, e muitos deles tinham experiências de viagem. E muitas vezes, Espiões. é, e muitas vezes eles começaram a sair dos sistemas feudais, então eles faziam as coisas. E tipo, Sim. acontecia. E quando isso acontece, ô Dan, eu já bebi água. Mas é. Uhum. E quando isso acontece, o que acontece? Os judeus se tornam o alvo do mal. Eles viram o mal encarnado. Durante a Idade Média, os judeus viram o mal encarnado. Eu não estou brincando. Vamos aqui, peraí. Sim. Aqui, ó. Eles viram literalmente o mal. E tipo, quando eu tô falando isso, é literalmente encarnado na Idade Média. E quando eu falo isso, eu não estou brincando, tipo, não estou exagerando. Literalmente os judeus eram a fonte da bruxaria. A razão pela qual as bruxas têm nariz grande é por causa que elas eram entidades que seguiram os judeus. A razão pela qual goblins têm narizes grandes é por causa que eles eram espíritos de judeus. Judeus Sim. era a essência do mal, viraram a essência do mal. Ciência do mal. E também, que é uma coisa muito interessante de se notar no preconceito, É. tem muito dentro do antissemitismo, até alguns locais do Brasil, onde se tem o preconceito de que judeu fede a alho. Uhum. E é nessa época que você também tem, né, nessa época do medieval e tudo mais, relatos de histeria vampírica. E o que os vampiros mais odeiam é alho. Então, você começa a botar seu cérebro pra funcionar e daí você começa a sacar que se um judeu não comesse alho, não fedesse alho, ele seria um alvo de vampirismo, de Sim, acusação vampírica. sim. Entende? E aí você tem esses problemas. Só que aí acontece. Isso começa no ano 225, que é o ano Sim, do Concílio de Nicéia, onde eles canonizam a narrativa de que o Pôncio Pilatos é o que a narrativa do Pôncio Pilatos, que culpa os judeus. Essa narrativa é canonizada. E no começo as coisas não eram tão violentas para os judeus, mas elas foram gradualmente ficando mais e mais e mais violentas. Ficam sim. mais e mais e mais violentos. Tanto é que lá pelo ano 800 os negócios já estão fazendo pogrom à torta e direita. No ano 1000 acontece um fenômeno. Acontecem vários pogroms e uma população chega na Europa. Essa população é a Romani. Os Romani são um povo semita, também semita. Eles eram um povo que veio da Índia e ficaram um tempo lá nas regiões semíticas. Então era um povo semita que chega na Europa.
esse povo é um povo migratório, eles são povos que caminham, que são povos migratórios. Nômades. E ao mesmo tempo, o antissemitismo começa a atacar os Romani virulentamente. Virulentamente. Os Romani eram judeus de fora, sabe? Eles eram Sim. judeus de fora. Basicamente isso, eles eram judeus de fora que vieram ajudar os judeus. Tipo, eles vieram, sabe, cooperar pra destruir o mundo, sei lá, eles vieram fazer alguma coisa. Esse povo era sem noção. Esse povo era sem noção pra essa galera. E você tem essa narrativa que os Romani chegam no ano 1000. E assim, o antissemitismo já está rampante. Já tem pogrom, já tem expulsão. Tipo, a primeira cruzada, eles vão matar um bando de judeu na primeira cruzada. Durante a primeira cruzada. Eles vão fazer um monte de massacre. Então. E a primeira cruzada foi em 1200. Sabe? Tipo, não tem uma. Durante a Reconquista, quando eles reconquistam Portugal e Espanha não são reconquistados, eles estão violentamente tomados. Tem que pensar que, gente, a narrativa da Reconquista é uma bosta, tá? Porque Portugal e Espanha estavam na porra do território de Al-Andaluzia há quase 1000 anos. Sabe? A Andaluzia estava sobre domínio. Estava sobre domínio. Estava sob domínio mouro, entre aspas, há quase 1000 anos. Foram tipo 890 anos. Foi tipo. Tempo pra caralho de conquista. E aí o que acontece? E os judeus viviam em Al-Andaluzia relativamente bem. Só que eles não tinham direitos a postos oficiais do governo, eles não tinham direitos à terra, a ter terras. Então, mas eles viviam bem. Aí o que acontece? Quando a Reconquista acontece, Isabel de Castela faz um genocídio do caralho com os povos judeus. Isabel de Castela, ela usa os povos judeus em Al-Andaluzia para expulsar os islâmicos. Sim, ela usou os povos, ela fez promessas para eles. E depois ela dá uma esfaqueada nas costas e expulsa todo mundo a pena de morte. E, inclusive, ela começa a fazer exigências de conversão forçada. E quem era visto que não se converteu de verdade era morto. Isabel de Sim. Castela faz um genocídio do caralho. Tá? A Isabel de. Muitos judeus fugiram. É, Alguns entraram até pra pirataria contra a Espanha e Portugal. sim. Eles voltaram pra galera dos mamelucos. Na época eram os mamelucos. Sim, Eles voltaram pra galera. o Império Otomano também no seu apogeu, até mesmo na República da Holanda, que já foi independente recentemente. Sim, Muitos foram enterrados no Caribe. Isso que é engraçado. sim. E aí você tem esse rolê. A Isabel de Castela traz judeus e faz um genocídio. E o que acontece? O antissemitismo já tá rampante. E aí, no ano 1000, por volta do ano 1000, que a Reconquista aconteceu, acho que por volta de 900, por aí. Eu devo estar errando, assim, por algumas centenas de anos. Mas tipo, acho que foi... É, eu devo estar errando, Foi, mas foi por aí, foi por aí. foi por aí. A Reconquista acontece, e acontece um fenômeno. No ano 1000, lá por ano 1000, chegam os Romani. E os Romani são tratados tão ruins quanto. E acontece um rolê, porque os Romani não são judeus. Os Romani, na época, eram muçulmanos. E cristãos. E judeus. E masdaístas. E muita coisa. Os Romani eram muita coisa, gente. Eles são de várias religiões, né? É, os romanos não eram só judeus. Tinham romanos judeus, é claro que tinham. Mas a maioria deles eram cristãos. Tinham romanes muçulmanos. Tinham romanes masdaístas. Tinham, inclusive, romani pagão. Sabe, não era... Sabe, não era era um rolê bem grande. E acontece. E os povos romani, eles chegam causando uma, um choque enorme na cultura europeia. Porque eles são povos migratórios, eles chegam, eles vão para todo lugar. E os povos romanos, não são povos civilizados pro padrão europeu. Eu estou usando civilizado aqui para como eles se viam, tá? Porque essa putaria eu não tenho aqui, não. Eu tô vendo... Sim. Os europeus não viam, naquela época, os romanos como civilizados, porque os romanos eles não construíam casas, eles não eram povos sedentários, eles migravam o tempo todo, eles tinham uma cultura carnavalesca, que era uma cultura
Inclusive, o carnaval da Itália muitas vezes teve muita influência romana, tá? Então, tipo, eles têm uma cultura carnavalesca, eles têm uma cultura de evitar problema, sabe? Através disso. Eles têm uma cultura que era considerada muito briguenta na época, que eles... Alienígena também pro, Então, pro europeu padrão, né? sim. E aí você tinha os Romani, que é o que a gente chama que são os que eram, por exemplo, os... Peraí, qual que é o... Nossa, fugiu. Eu faz tanto tempo que eu não uso o termo. É, o nome antigo É, nome antigo. é ciganos. É os ciganos. Os ciganos, que são os Romani, tinham toda essa população. Aí o que acontece? Com tudo isso acontecendo, Sim, a gente vamos pular mais alguns séculos. Porque os povos judeus sofriam perseguições na Europa inteira e continuaram a sofrer perseguições durante séculos. Exceto em alguns pontos eram seguros, outros pontos não eram. Os povos judeus mudavam. E durante, por exemplo, às vezes a Polônia era segura, às vezes a Polônia não era segura, às vezes a Alemanha era segura, às vezes, sabe, depende da época. Então os povos judeus ficavam migrando na Europa. Aí o que acontece? A Revolução Francesa acontece. A Revolução Francesa é importante para o antissemitismo porque a Revolução Francesa foi a primeiro movimento, foi a primeira época que o questionamento do antissemitismo aconteceu. sim, Só que não aconteceu muito profundamente, mas aconteceu. aconteceu. Até a gente tem aí é um outro foreshadowing, né? É, que o proto-zionismo surge na Revolução Francesa. Sim, o proto-sionismo surge na Revolução Francesa. E aí você chega e você tem o primeiro questionamento na Revolução Francesa do antissemitismo. E é um primeiro questionamento. Por causa que até então você tem que pensar que já aconteceu muita coisa. Os cristãos já. Durante a Revolução Francesa, os cristãos já foram permitidos a usura, já foi permitido cobrar juros, os judeus já estão sendo acusados de novo, já todo esse rolê já aconteceu, os judeus são perseguidos na Europa em períodos aleatórios. Isso tudo acontece. Sabe, já aconteceu várias perseguições. A Rússia já estava fazendo pogrom desde sempre. Sabe, a Rússia já estava fazendo pogrom desde sempre. Então Uhum. tem toda uma história que acontece. Tem uma história longa. E não dá pra a gente entrar em toda a história do antissemitismo aqui. Da diáspora também. Das diásporas que tiveram, sim. Só que o primeiro movimento europeu de questionamento do antissemitismo acontece na Revolução Francesa. Principalmente do lado esquerda, que são os jacobinos e os sans-culottes. Os jacobinos e os sans-culottes tinham os judeus neles. Tinham judeus nos meios dos sans-culottes que começam a questionar o antissemitismo da região. E é um primeiro movimento. E depois esse movimento é meio quebrado e tudo mais. Só que isso leva depois aos primeiros grandes filósofos judeus. Os filósofos que começam a questionar como a situação é colocada, como é que isso tudo se forma e por que isso tudo se forma. E aí, e depois da Revolução Francesa, tem a Comuna de Paris. E a Comuna de Paris tinha um grupo judaicos também ali. E durante esse tempo, o que acontece? Lá em 1800, em 1820, eu acho que é a primeira vez que o termo antissemitismo é utilizado. E também em 1800, no século de 1800, que se forma o sionismo. O sionismo se Sim. forma. E o que é o sionismo, Bueno? Bem, ah, o zionismo, que é o zionismo moderno, que é fundado pelo Theodor Herzl, ele surge como sabe, tipo, quando você está num meio e você acaba virando fruto? O zionismo surge junto com o surgimento do nacionalismo na Europa. Tanto que os judeus nos Estados Unidos não pegaram de primeira o zionismo. O zionismo era mais influente na Europa, principalmente na Europa Central e Europa Oriental. Theodor Herzl e outros zionistas criaram vários congressos zionistas, né? E
foram decidindo coisas com a medida do tempo. A primeira coisa a ser decidida é onde o povo judeu deve se estabelecer. E aí veio, né, a grande questão que a ala que era a favor da ocupação de Israel, né, a Palestina, surge. Mas o principal ponto do zionismo nessa época é que ele surge por dois motivos. Primeiro, era uma resposta ao antissemitismo crescente na Europa. E segundo, era uma resposta ao assimilacionismo do povo judeu nas regiões onde eles eram aceitos. E isso é assustador, se você pensar. Porque, por exemplo, eles eram muito contra se estabelecer na Polônia, por exemplo, se estabelecer em outros lugares, porque você acabaria sendo assimilado pelo nacionalismo polonês, não pelo nacionalismo judeu. Uhum. E esse tem ainda assim. sim. Desculpa, pode falar, Não, pode falar. esse Eu tem um só ia falar problema. que ainda assim há ainda uma grande força contra o zionismo entre né, as fés judaicas e os grupos judaicos também. Principalmente dos ultra-ortodoxos. E era isso que eu mais ou menos tinha pra falar, Sim, Fábio. sim. E o que acontece? Você tem uma linha que se forma nesta organização. Você tem essa linha. Sim, E você tem uma linha que se constrói através do nacionalismo, durante o sionismo, durante os nacionalismos europeus. E tudo bem. Mas o antissemitismo não sumiu. Aliás, o antissemitismo começou a crescer mais e mais e mais. Porque em 1800 surgiu outra coisa, os protofascismos. sim, E os protofascismos não são nada mais do que o nacionalismo associado ao antissemitismo que começam a tomar raiz e formar o que a gente conhece como movimento fascista. E o movimento fascista é o auge do antissemitismo. Ele se torna o auge do antissemitismo. Porque todo mundo sabe o que aconteceu. Acontece que toda aquela desumanização, pogroms, perseguições, genocídios acontecendo constantemente na Europa foram acontecendo por séculos e séculos. Só que a ideia de que os judeus eram um povo corrupto, sabe, um povo impuro, corrupto, degenerado, não some, nunca sumiu, ainda permanece até hoje. Eles só fingem sim, que não, mas permanece. E permanece na cultura. E o que acontece neste meio? Os povos judeus começaram a exigir os direitos durante os séculos de 1800, por causa do nacionalismo. Por causa sim. que eles começaram também a lutar e começam a ter rejeições cada vez maiores. E os pogroms na Rússia, por exemplo, se aumentam. Aumenta o número de pogroms na Rússia. Aumenta muito o número de pogroms na Rússia. Principalmente durante os regimes do Alexandre I e do pai do Nicolás II. Nicolás II. Sim. Aumenta, Alexandre também. era Alexandre. Aumenta muito as perseguições aos judeus. Muito mesmo. Os pogroms aumentam. Sim, As coisas aumentam na Rússia. Mas tinha um lugar que era relativamente progressista. A Alemanha. Relativamente. relativamente. Relativamente progressista em relação à Europa. Muitos judeus migram para a Alemanha. Por causa que a Alemanha aceitava eles. Ainda era extremamente preconceituoso? Era. Tipo, não me entenda errado. Era pra caralho. A Alemanha não era santa, não. A Alemanha. Sim, Só que a Alemanha não fazia pogrom, tá? Isso é bizarro de falar hoje, né? Mas isso acontece. Muitos judeus, inclusive da França, principalmente da França, da Rússia, migram para a Alemanha. Da Polônia, migram para a Alemanha, porque a Alemanha é um lugar mais aceito. E aí acontece. Acontece, briga e briga. Só que aí o que acontece? Os pogroms aumentam e acontece a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra ideológica, fundamentalmente. Toda guerra é ideológica, mas a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista. Não tinham grandes ideologias, não tinha monarquismo versus republicanismo, não tinha nada disso.
A Primeira Guerra Uhum. Mundial foi uma guerra imperial, foi uma guerra sobre domínios coloniais, foi uma guerra brutal e sem sentido que não tinha, tipo, era putaria dos dois lados, ninguém tava certo ali naquela porra, não. Sabe, ninguém tava certo naquela porra. Era só uma guerra colonial que, pra ver quem que ia ter o domínio colonial. A Primeira Guerra Mundial não tem salvação. A Primeira Guerra Mundial foi só um exercício em crueldade. Foi só isso. E aí a Primeira Guerra Mundial acaba, a Alemanha é destruída, e começa o crescimento do movimento nazista na Alemanha. Até esse momento, a Alemanha era relativamente aceitava os judeus. Só que o que começa a acontecer? O crescimento virulento do antissemitismo na Alemanha, brutal, é rápido, queima como fogo e, tipo, espalha muito rápido. O pessoal se pergunta, quando o Holocausto começou? O Holocausto começou em 39? O Holocausto começou em 1933. No segundo que o Hitler chegou no poder, e eu falo no segundo que aquele filho da puta chegou no poder, ele começou o Holocausto. Não demorou. Não foi. E o Holocausto não foi imediatamente câmara de gás. Não, começou com remoção de direitos. E quem foram os principais alvos do Holocausto? Os comunistas foram os primeiros aí de base. Porque os Sim. comunistas se opunham. E os comunistas. Foi, E os foi o comunistas. motivo que, É, né? O motivo que o Hitler ascendeu, principalmente, foi com a queima do Reichstag, sim. né? E a acusação do comunismo. E isso meio que, tipo, procedeu com o avanço de, tipo, a gente tem que prender todos os comunistas, todas as pessoas de esquerda e Hum, mandar pra vala ou pra prisão. sim. Mas por que, que os comunistas iam? Porque o comunismo tem um histórico de luta contra o antissemitismo. Sim, sempre teve. Uma coisa que Sim, o comunismo sempre teve foi luta contra o antissemitismo. O Lenin lutava contra o antissemitismo. O Stalin, no começo da vida dele, depois não, mas no começo da vida dele, ele lutou contra o antissemitismo. O Máquina lutou, que era os anarquistas lutavam contra o antissemitismo. Os comunistas, em geral, lutavam contra o antissemitismo. Por quê? O Marx era judeu. O Karl Marx era judeu. E é por isso, inclusive, que o Hitler chamava o comunismo de ideologia judaica, de degeneração judaica. E, inclusive, era um dos motivos de que ele odiava tanto a União Soviética, porque ele falava que a União Soviética não só era um povo inferior, como eles estavam corrompidos por uma ideologia judaica. Era um povo inferior corrompido por uma ideologia judaica, por Hitler. É sério, ele falava isso. Ele era um grandioso filho da sim, puta. Então, quem foi primeiro de vala? Quem ia lutar contra ele? Quem ia lutar contra ele? Os comunistas e os anarquistas. Os comunistas e anarquistas foram de vala primeiro. Quando os comunistas e os anarquistas foram de vala, quem começou a ir de vala? Judeu, romani e gente LGBT em geral. Começaram a ser presos, começaram a perder direitos, começaram a. E não foi um movimento rápido, ele não começou as câmaras de gás imediatamente, não. As câmaras de gás começaram em 38, na verdade. Em 38 já começaram as câmaras de gás, só. Tá? Não foi antes da guerra. Só que o que começou a acontecer? Os campos de concentração começaram em 38, tá? Não foi durante a guerra, ele não começou as câmaras durante a guerra, não. Foi antes. Só que o que eles fez nesses anos? Eles começaram a tirar direitos. Tirar direitos. Tirar direitos. A primeira coisa que os judeus perderam foi o direito à terra. Você não pode mais ter terra. E, gente, perda do direito à terra é a primeira linha do genocídio, tá? Perder sim. direito à terra é o genocídio. É a primeira linha do genocídio. Tá legal? Eles perderam o direito à terra. Depois o direito à documentação. Depois o direito a sair. Depois o direito a fazer isso. Depois o direito a fazer aquilo. O genocídio não começou rápido. Foi lento. Foi anos. Quando em 1938 eles começaram a ser mandados para campos de concentração. E assim, a população alemã sabia, era cúmplice. A população alemã sabia, era cúmplice e ajudou, tá? Sim. Não tem essa narrativa de que, ai, não sabia. Sabia sim. Sabia e era cúmplice. Sabia e era cúmplice, tá? A maior parte da população alemã foi cúmplice do genocídio. Foi complacente. Porque era o que acontecia muito. Era ter a passeata, né? Dos judeus, que era onde você tirava eles das casas deles, roubava todo prato, roubava roupa, roubava dinheiro, roubava tudo e botava eles Foreshadowing. pra rua. Só pra constar, foreshadowing também. Foreshadowing. Foreshadowing. Aí o que aconteceu? Não vamos entrar profundamente no Holocausto, porque o Holocausto é uma. Dá um É, negócio só em si. exato.
Dá só em si. É pesado e dá em só em si. Dá um negócio. O Holocausto acontece. E depois do Holocausto existe um choque global sobre o que aconteceu ali. E sim, um choque verdadeiro. Aquele choque é verdadeiro. Quando os soviéticos abriram Auschwitz, e sim, foram os soviéticos que abriram Auschwitz, tá? Eles falaram: olha essa merda. Ninguém acreditou nos soviéticos, tá? Aí foi esperar os americanos ir lá pra confirmar. Aí os americanos falaram: puta que pariu, tá? Tipo, sério. Quem abriu Auschwitz foi os soviéticos, falou: olha essa porra. Aí depois vieram os americanos e confirmaram: não, essa porra tá. Tipo, olha essa merda. Tipo, e foi um choque. O choque global gera uma onda de simpatia com os povos judaicos que foram exterminados no Holocausto. Com os povos judaicos especificamente, por não com os romanos. Isso acontece também, tá, gente? Os romanos são só jogados de lado nesse caso. E aí, os sionistas vêm e propõem a formação do Estado de Israel. Sim. E aí começa o rolê. Aí começa o rolê. Aí começa a questão. É. Porque a formação do Estado de Israel começa. Os debates. Primeiro, a primeira proposição, a proposição de esquerda, era que a Alemanha, como culpada pela guerra, como culpada pelo genocídio, deveria ceder parte do seu território para formar o Estado judeu. Essa era a proposta, que foi feita por pessoas de esquerda. Os judeus aceitavam essa proposta. Tipo, vocês querem formar um Estado judeu? Beleza. A Alemanha vai ceder partes de seu território para a formação do Estado judeu. Porque faz sentido. A Alemanha causou a merda, a Alemanha paga a merda. Só que muitos grupos antissemitas viram uma oportunidade. E sim, grupos antissemitas. Que era tirar os judeus da Europa. A gente tem que entender que É. os, os grupos antissemitas, em 1945, os grupos antissemitas, uma oportunidade de tirar os judeus da Europa. E sim, são grupos antissemitas que acontecem, tá? E eu falo que são grupos antissemitas porque estes grupos queriam a remoção dos judeus da Europa. Sim, não dá pra negar que essa galera queria a remoção dos judeus da Europa. Sim. E aí, os grupos antissemitas. O que acontece em 1945? Todo mundo vê essa oportunidade. E os grupos antissemitas eram pequenos grupos, não, era todo mundo. Era a Inglaterra, a Alemanha, a França e a União Soviética. Lembra que eu disse que o Stalin ele lutou contra o antissemitismo no começo da vida dele, no começo do governo? Então, em 1945 ele já estava caindo no antissemitismo doido. Em 1948 ele já começa. Tanto é que em 1948 ele já começa a expulsar os médicos judeus por causa que ele acha que existe uma conspiração judaica contra a vida dele. Sim. O que ia levar o Stalin a morrer em 1954 por um derrame que ele teve por causa que ele expulsou os médicos que cuidavam dele. Sabe, tipo, o Stalin e os grupos começam uma linha de antissemitismo, sim, uma linha antissemita, um projeto antissemita de tirar os judeus da Europa. E eles conseguem, mas para onde? Eles não queriam. A partir desse ponto, o projeto que ia dar território da Alemanha tinha sido descartado e a galera ainda estava brigando, mas esse projeto tinha sido descartado. A Inglaterra, então, eles pensam em alguns lugares. O primeiro lugar que eles pensam é o Congo, a Etiópia, e aí a Inglaterra tinha um protetorado, o protetorado da Palestina. A Inglaterra oferece o protetorado da Palestina para a formação do Estado de Israel. E agora eu vou falar uma coisa bem séria. Desde o começo, aquilo foi um genocídio. Não houve nenhum momento de paz. Os palestinos e os judeus que moravam na Palestina, tá? Porque existiam judeus. Em 1947 existiam 600 mil judeus que moraram na Palestina. E esses judeus se opuseram à formação do Estado de Israel. Por isso que eu falo que foi um projeto antissemita. Foi um projeto antissemita. Israel não é um projeto para salvar os judeus. É um projeto antissemita para expulsão dos povos. Sim. Faça a pergunta, Doug. Até aproveitando para poder falar, essa questão de remoção mesmo dos judeus era muito bem vista pelo governo nazista um pouquinho antes do
do que seria, né, o plano final, que seria os campos de concentração, seria a criação de um Estado judeu longe da Europa. Tanto que teve, né, todas as questões que nem a mesma Flávia falou, de talvez quando ocuparmos Israel, a gente possa levar os judeus para lá. A questão né, da fundação, talvez, do Estado de Israel em Madagascar. E por aí vai. No caso, a culpa de toda essa questão que está rolando hoje em dia sobre Israel e Palestina, a princípio é culpa da Europa, é culpa da Inglaterra, da França, da Alemanha e dos Estados Unidos, principalmente. E da União Sim. Soviética também, mas principalmente desses quatro. A galera. A Uhum. galera que tava governando o palco político na época. Sim, sim. Então o que acontece? Eles começam a fazer migrações. Eles chegam para os judeus da Europa e falam que tem um estado seguro para eles e começa a colocar eles em barcos, em aviões e mandar eles para a Palestina. Só que ele chega lá na Palestina, a galera não aceitou essa porra, tá? A Palestina não aceitou o acordo. É mentira que eles aceitaram o acordo, eles não aceitaram. Eles falam que eles aceitaram, mas eles não aceitaram. E quando eles começam a chegar, os assentamentos já começam a ser forçados ali. E isso já começa uma violência. E em 1948 é declarada a formação do Estado de Israel e começa uma guerra. Por causa que a Palestina não aceitou a formação do Estado de Israel. Ninguém ia aceitar. Ninguém ia aceitar. Isso. Ninguém. Por causa que, gente, a Palestina tinha 1 milhão de pessoas. Dessas 1 milhão de pessoas, tinha 1.200.000 pessoas. Dessas 1 milhão de pessoas, 600 mil eram judaicas. Tinha 1.200.000 pessoas, 600 mil judeus. E esse pessoal não aceitou. E você tem que pensar o seguinte: essa galera que tá lá há muito tempo. E aí começa um processo longo e longo e longo de remoção, de destruição de terra, que acontece desde 1948. Esse processo foi longo, foi lentamente começando a se tornar cada vez mais um genocídio. E cada vez mais os povos palestinos se tornavam cada vez mais reprimidos. Gaza hoje em dia é um campo de concentração. É o maior campo de concentração do mundo. Tá? Gaza é um campo de concentração. E a gente tem que falar do antissemitismo. Os palestinos são povos semitas. O preconceito que tem contra os palestinos é antissemitismo, sim. E se a gente for falar de etnicamente, os palestinos são mais descendentes dos judeus da Bíblia do que os judeus da Europa, que vieram da Europa. Porque os judeus que vieram da Europa são, em sua grande maioria, convertidos do Canato de Kazan. São convertidos do Canato de Kazan. Eles não são os judeus da Bíblia. Os palestinos têm muito mais ancestralidade dos judeus da Bíblia do que isso aqui. Eles só foram convertidos para o Islã. E agora a gente tem que entrar na problemática do Islã, para falar do antissemitismo. O Islã surge no ano 472 e ele domina a porra toda. O Islã domina a porra toda. O Islã chega e domina a Arábia, norte da África, Península Ibérica, ele vai até a China. O Islã começa a atacar o primeiro califado ataca a China, pra você ter uma ideia. Os caras tentam dominar a porra toda. Não é um rolê. É um rolê. O Islã, que o pessoal fala, o Islã não é nativamente antissemita. O Islã, na verdade, é bem próximo do judaísmo. Tanto é que durante a Era de Ouro do Islã, os judeus tinham posições, de certa forma, boas. Eles só não podiam ter altas posições dentro do Islã. O que acontece? O Islã começa a se tornar antissemita e anticristão durante o Império Otomano. Durante o Império Otomano a gente vê o crescimento do antissemitismo e anticristianismo no Islã. Só que esse antissemitismo e anticristianismo só vai se crescer fundamentalmente depois da Primeira Guerra Mundial. E vai se formar muito depois da formação do Estado de Israel. O Islã não é fundamentalmente antissemita, igual se fala. Eles não são. Tá? A gente tem que entrar no Islã, porque o Islã é importante. Porque por muitos lugares, em muito tempo, os países islâmicos eram refúgios dos judeus fugindo de pogrom europeu. A gente tem que pensar que durante muito tempo eles eram refúgios dos judeus fugindo dos pogroms, esses países. E foram por muito tempo. Mas acontece a fundação do Estado de Israel. O que acontece depois da fundação do Estado de Israel? A Revolução Islâmica do Irã. A Revolução Islâmica do Irã é uma revolução de cunho fascístico. Tá? Ela é de cunho fascístico.
ela é ultraconservadora, ela é nacionalística, ela é antissemita. É um cunho fascístico, a Revolução Conservadora do Irã, Islâmica do Irã. Só que ela acontece diretamente em resposta à formação do Estado de Israel. O Estado de Israel se forma e começa a causar um problema enorme na região. E tudo isso. E isso somado à Guerra Fria, as questões da Guerra Fria de terem países influenciando, grandes poderes influenciando no seu país, a Revolução Islâmica do Irã, ela chega como uma resposta tanto ao Estado de Israel, que eles veem como intervenção do Estado americano, quanto à União Soviética, que também estava interferindo no lugar. A União Soviética foi extremamente imperialista no Oriente Médio, tá, gente? Extremamente. O que causou, tipo, uma onda de anticomunismo no Oriente Médio que é foda. Sim. O que acontece, então? A gente chega e a gente chega na questão do antissemitismo hoje. A gente pulou bastante coisa, mas aqui não dá realmente pra entrar em tudo, mas se você quiser falar, Bueno, sobre o antissemitismo hoje. Não, é... O antissemitismo hoje em dia, na atualidade, ele não é tão aparente quanto já foi, mas ainda é bem violento e ainda é bem forte. Ainda, ainda mais em países com origem cristã. Vamos dizer assim, no Brasil, hoje em dia, você pode acabar encontrando, por exemplo, sinagogas sendo atacadas, sinagogas sendo colocadas posters, mandando elas irem para Israel. E por aí vai. E é a principal coisa que a gente tem que analisar, ainda mais com a fala de Israel e tudo mais, é que Israel é colocada, principalmente pelos grupos de extrema direita, como o lugar onde os judeus devem ir, né, por conta de etnonacionalismo. No, isso em todo mundo, não só no Brasil. A perseguição, hoje em dia, antissemita, pode ser vista, como mesmo a Flávia falou, na perseguição dos povos palestinos, dos curdos, do próprio mesmo dos povos judeus, na atualidade. Pode até envolver no meio até islamofobia, né? Por conta de ser o antissemitismo, né? E, bem, várias culturas surgiram como um refúgio do antissemitismo. Nós temos, por exemplo, a cultura skinhead, que hoje em dia já criaram um outro termo para poder tirar, né, essa questão, mas é quase que impossível. Onde é o nazista estereotipado que a gente tem hoje em dia na cabeça, que é o cara careca de 2 metros de altura andando por aí e agredindo qualquer um que seja minoria. Isso é um estereótipo até bem comum, ainda mais nas regiões do sul do Brasil, onde tem muita gente de origem alemã. E isso é triste pra caramba, ainda mais pra quem é judeu que vive nesse meio. E é como eu falei, né? A coisa mais comum hoje em dia que você vai ver de antissemitismo para o povo judeu, tanto no Brasil quanto em qualquer outro país, é a simbologia, né? Sendo imposta em lugares considerados sagrados para o povo judeu. Como também o antissemitismo feito pelo Estado de Israel contra, né, os palestinos, principalmente os palestinos que vivem em Gaza. Eu Sim, acho, e contra até eu os acho judeus que mesmo. E contra até até os... mesmo contra os judeus. Por exemplo, saiu um vídeo recentemente que ele é muito, sabe, ele diz muito. Você vê os policiais de Israel, uma força policial israelense, com, a, com uma estrela de Davi no escudo, avançando contra judeus, protegendo os palestinos. Sim, sim, eu tinha visto esse vídeo. Muito também, muito também por conta da conscrição, né, obrigatória, que para muitas pessoas que são de
cultos diferentes, né, do judaísmo, Uhum. que são contra, né, o uso de armas, buscam, né, um pacifismo. E o Estado de Israel tá nem aí. Sim. E acaba que essa galera toda vai pra frente de batalha primeiro. Uhum. E aí você tem essa linha. E você também tem a questão, por exemplo, de que existe muito antissemitismo hoje, inclusive contra os Romani, os ciganos, Sim, que na Europa... Gente, você quer ver um... Você quer... A gente pode pensar, Douglas, pode pensar em fazer assim. podemos pensar. Sim. Gente, vocês querem ver um europeu virar Ku Klux Klan em 2 segundos? Fala de cigano pra eles. Sim, Europeu virar Ku Klux Klan em 2 segundos. O cara, não, direito LGBT sim, não, mas o cigano tem que morrer. É literalmente isso, gente. Eu já vi isso acontecer. Ao vivo. O cara, não sou progressista, não sei o que, não sei o que. Aí fala, mas e os Romani? Ah, você quer dizer os ciganos? Ah, eles têm que sumir. é, Tipo, é literalmente isso que eles falam. Sério, é bizarro demais. Isso mostra que o antissemitismo na Europa tá bem vivo, tá? Tá bem vivo, não sumiu não, tá bem vivo. sim. E você tem a questão, por exemplo, do antissemitismo nos Estados Unidos, que tá na crescente. No Brasil, ainda não chegou na crescente, mas nos Estados Unidos principalmente na crescente. E em Israel também tem um antissemitismo fodido, crescendo muito, principalmente contra os judeus ortodoxos, sefarditas e os judeus que se opõem a Israel, e principalmente contra os, mas mais do que tudo, no genocídio da Palestina, no genocídio dos palestinos, que são um povo que é um povo semita. Ah, e a gente tem que falar uma coisa. Uma das linhas da formação do Estado de Israel é por causa que isso que é verdade, tá? Nos anos 50 surgiu uma linha do cristianismo americano que é literalmente um aceleracionismo cristão. O que eles querem? Eles querem mover todos os judeus para Israel para o apocalipse acontecer e Jesus voltar. E é antissemitismo em todos os níveis, porque eles acham que Meu o, Deus. que o anticristo é judeu. Eles acham que o anticristo vai ser judeu. Logo, quando todos os judeus estiverem em Israel, o anticristo vai surgir, e aí o apocalipse vai acontecer e Jesus vai voltar. E eu não estou zoando, isso é real. Tá? Isso é real, isso existe. E isso influencia a política americana. É sério. Sabe, parece bizarro, parece uma coisa muito. Isso influencia a política americana, gente. Sobre Israel. Pessoa, inclusive vários políticos, acho que foi o Mike Pence, acredita nessa seita. O Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos da última, acreditava nessa seita. Meu Deus do céu. É. Cursed. 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 Exatamente. O Mike Pence acreditava nessa seita. Sabe, ele acreditava nessa seita dos Estados Unidos. E tipo, é sério. É bizarro, gente. Essa seita, eles é tipo um aceleracionismo cristão mesmo. Eles querem o fim do mundo. É escatológico. Eles querem o fim do mundo. Eu não estou. Eles querem o mundo acabar. Eles querem acabar com o mundo. Porque eles querem enfiar todos os judeus na. Só que, gente, pra essa seita também, sabe o que acontece com os judeus em Israel? Eles vão tudo pro inferno. Hum. Sabe? Eles vão tudo pro inferno. Então essa galera não tá preocupada com os judeus. É tudo é mentira. Esse pessoal mente. É fácil quando. É o que eu falo, né? Conservador é muito fácil, porque eles mentem, né? Porque eles só mentem. Mas tipo, gente, a gente tem que pensar que essas políticas são. Israel é um estado colonial que foi criado por antissemitismo e é gerenciado por antissemitismo. Israel não é a salvação dos povos judeus. Israel não está aqui para ser um espaço. Porque é o seguinte, gente. Os palestinos estão ali de prova. Tem um literal campo de concentração a céu aberto. Tem um literal campo de concentração ali. Com 2 milhões de Sim. pessoas e ninguém faz nada. E tipo. Com tudo isso, a gente tem que pensar. O antissemitismo desenvolveu muita coisa. Teorias das e a gente pode falar, e se a gente fizer uma partida, a gente pode falar de muito mais coisa. Por exemplo, como teorias da conspiração são antissemitas. De onde vieram teorias da conspiração? A gente pode falar dos protocolos dos Elders de Sião, que também que é literalmente a fundação das teorias da conspiração moderna. A gente pode falar Sim. a gente pode falar de teorias tipo anticomunismo, que anticomunismo e antissemitismo estão fundamentalmente ligados, sabe? E andam juntos, bem dizer. É,
Então, tipo, a gente pode falar ainda muita coisa sobre esse assunto. Porque o antissemitismo é literalmente uma das bases fundamentais do fascismo e do autoritarismo moderno. E do nacionalismo também. Tá? O nacionalismo não escapa disso, não. Sim. Alguma consideração final, Bueno? Eu diria que, principalmente como alguém que veio de origem judaica, perseguida pelo nazismo e tudo mais, eu diria que, principalmente para qualquer pessoa que faz parte da comunidade judaica e tudo mais, e que vê Israel como o bastião contra o antissemitismo, eu quero é que vocês procurem sempre lembrar, não Israel, mas sim aos, aos partisanos que lutaram para libertar os judeus que estavam dentro dos campos de concentração, das pessoas que lutaram para a liberdade da Europa, não pela liberdade de um povo que não tem ligação nenhuma com o local. A gente é um povo, não um local. Uhum. E é isso que eu tenho para dizer. Lembrem-se, assim como os judeus lutavam contra Roma, os palestinos têm o direito de lutar contra Israel. Exato. Até mais, pessoal. Até mais. Até a Até. próxima. Até a próxima.